A família na parábola de Jesus. Aleluia. A parábola foi um meio que Jesus usou para poder trazer ensinamentos práticos para todos aqueles que o ouviam, para todos aqueles que estavam com ele. Nos evangelhos nós encontramos cerca de 40 parábolas que Jesus ensinou, que Jesus pregou, que Jesus ministrou. E dentre essas parábolas nós podemos ver que Jesus ensinou sobre casamento, Jesus ensinou sobre família, Jesus ensinou sobre comportamento, enfim, Jesus usou das parábolas para trazer vários ensinamentos práticos para todos aqueles que o ouviam, para todos aqueles que o acompanhavam. E nessa tarde nós vamos falar especificamente de uma parábola muito especial, que está lá em Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 12, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Nós vamos pegar a parábola do filho pródigo e ministrar a respeito a história de uma família, que pode ser a sua história, pode ser a história da sua família que está nos acompanhando, a história da sua família que está nos ouvindo ou nos assistindo. Qual é a história da sua família? E baseada na história, na parábola do filho pródigo, nós vamos trazer alguns ensinamentos que, certamente, se colocarmos em prática, poderemos ter uma família muito abençoada. O texto para a nossa meditação base está em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 12. Diz assim, a partir do versículo de número 11. Contou Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que é isso? O que está acontecendo? E ele lhe informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só que história, hein? Aleluia. Que história de uma família que passou por um momento turbulento. Essa família, nós podemos dizer que é uma família monoparental. O que é uma família monoparental? É aquela família onde há a falta do pai ou da mãe. Nesse caso, como Jesus não citou a mãe, não citou a esposa do pai do filho pródigo, nós podemos entender que era uma família monoparental. Ele fala aqui, o pai que tinha 2 filhos, correto? Mas veja bem, há um ensinamento aqui muito, muito importante, porque ainda que a família seja uma família monoparental, ela é uma família que Deus ama, é uma família que Jesus ama, é uma família especial para o Senhor, assim como todas as famílias. Não quer dizer que uma família que falta o pai ou que falta a mãe, ela necessariamente será uma família desajustada ou necessariamente será uma família que Deus não se importa com ela, que Jesus não ama aquela família. Porque quantas famílias são formadas, por exemplo, por uma mãe solteira, que teve um deslize e acabou se engravidando e cria hoje sozinha o seu filho. Essa família, criada, esses filhos, constituída por essa mulher, também é uma família que Deus ama. Também é uma família especial para o Senhor. No versículo 11 de Lucas 15, ele começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Esse era um tipo de família, do qual hoje em dia também é muito comum nós encontrarmos. Famílias monoparentais. O importante é ressaltarmos que esse tipo de família também é uma família que o nosso Senhor ama e quer bem. Agora, o segundo tópico que nós podemos conversar, meditar a respeito dessa família, é que essa família, ela tinha dificuldade nos relacionamentos. Olha só, uma família com dificuldade no relacionamento. Por quê? Nós podemos entender assim. Porque a impressão que nós temos é que os 2 filhos deste homem, eles estavam perdidos dentro de casa. Olha só. Dentro de casa e perdidos. Por quê? Um detalhe, assim, bem interessante nessa parábola, olha só. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Olha só. Versículo 12 é um detalhe muito importante. O filho mais novo pediu e o pai lhes repartiu. Repartiu com os 2. Os 2 pegaram, então, a sua parte na herança. Lembrando que não era uma coisa muito comum naquela época, assim como também não é hoje, um filho pedir a herança com os pais ainda vivos, né? Exatamente. O pai vivo e o filho pedindo a herança. E ao repartir, ao vermos esse detalhe na palavra de Deus, repartiu-lhes os bens, no versículo 12, veja bem o detalhe. O filho mais velho ficou calado. O filho mais velho não falou nada. Ou seja, podemos entender que ele também se agradou ao ser beneficiado pela escolha, pelo desejo do filho mais novo. Pai, me dá minha parte na herança. E a Bíblia fala que o homem não pegou a parte
do filho mais novo e deu para ele. Não, repartiu-lhes. Olha só, a dificuldade no relacionamento. O filho mais velho ficou calado. O filho mais velho, ao notar aquela situação, ao notar a escolha do seu irmão, ele poderia muito bem ter intervido. Ele poderia muito bem ter se levantado e se posicionado, dado a sua opinião, dado um conselho para o irmão mais novo. Quando as famílias elas têm dificuldade de relacionamento, é muito comum que aconteça esse tipo de situação. Às vezes, as pessoas veem um dos seus entes queridos tomando uma decisão errada e não fala nada. Vê que ele está indo para o buraco, vê que aquela decisão não é uma decisão sábia e fica na sua. Não fala nada, deixa o ente querido errar. Quantas são as famílias que, por causa da dificuldade no relacionamento, irmãos não conversam um com o outro? Não são poucas as histórias que nós conhecemos de irmãos que vivem no mesmo lar, vivem no mesmo teto e não conversam um com o outro. Não são poucas as histórias que nós conhecemos de filhos que não conversam com os pais. Falta o diálogo, falta a compreensão e o entendimento de o que é ser família, de o que é viver em família. O filho mais novo, ele também tem um detalhe importante aqui nessa parábola, que ele não pegou imediatamente a sua parte e saiu. A gente fica meio sem entender por que ele pediu. Exatamente, ele pediu. Ele pediu, mas esperou um pouco para poder sair. Porque no versículo 13, que a palavra de Deus diz, passados não muitos dias, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Ou seja, ele está falando aqui, passado não muitos dias, mas o detalhe é que ele não pegou imediatamente a sua parte e saiu. Passou-se alguns dias, passaram alguns dias. Então, veja bem que o seu irmão mais velho também poderia, nesses dias que se passaram, porque a Bíblia não fala quantos dias, mas passaram-se não muitos dias. Então pode ser que passou 2 dias, 3 dias, 4 dias. O que é muitos dias? 30 dias? 1 ano? O interessante passaram-se alguns dias, que não foram muitos, mas se passaram. E durante esses dias que passaram, eles poderiam ter conversado entre si. O pai poderia ter chegado no filho e falado, filho, por que você está querendo isso? O que está passando na sua cabeça? O que está passando no seu coração? O irmão mais velho poderia ter chegado nele também, no mais novo, e falar, meu irmão, nós temos tudo de bom aqui, nós vivemos em paz aqui, nós vivemos bem aqui com o nosso pai, o que está acontecendo? O texto não relata que houve nenhuma intervenção. Exatamente. Nem do pai, nem do irmão mais velho. O filho mais novo pediu, o pai deu. Repartiu-lhes, então repartiu com um e com o outro. O mais velho que também pegou a sua parte, deve ter gostado muito, falar, oba, peguei minha parte, estou com ela. Então que se dane o meu irmão mais novo. Então nós vemos o seguinte, meus irmãos, que algumas famílias, elas têm dificuldades de relacionamento. E quando uma família enfrenta dificuldades em se relacionar, muitos problemas podem vir, muitas coisas podem surgir que vão ser ruins para a família. Quantas famílias estão enfrentando dificuldades porque o relacionamento é ruim? Não há diálogo, não há conversa, não há entendimento. Sempre quando se sentam para conversar, é um querendo impor a sua opinião, é um querendo impor à força a sua ideia. Relacionamento familiar é uma via de mão dupla, meu irmão. Relacionamento familiar, minha irmã, você que nos acompanha, é uma via de mão dupla. Você fala e você escuta. Você dá a sua opinião e você escuta a opinião do outro. E juntos vocês tomam a decisão melhor, não para um, mas para a família. E um se preocupa com o outro, um se preocupa com o bem-estar do outro.
É muito importante isso. Eu não gosto da palavra é difícil, eu gosto da palavra é desafiador. Ter uma família saudável é um desafio, não é difícil, é um desafio. E nós vamos vencer esses desafios com Jesus, com Deus. É verdade. Quando o relacionamento entre as famílias é um relacionamento saudável, há diálogo. Há diálogo. Quando o relacionamento é um relacionamento saudável, há diálogo. Quando o relacionamento ele é saudável, há respeito. Quando o relacionamento familiar é saudável, os entes queridos, os familiares, os irmãos, o pai, a mãe, eles querem o melhor para o outro. E quando veem e percebem que um dos entes queridos está tomando uma decisão errada, está andando por um caminho errado, há intervenção. Há a tentativa de dar um bom conselho, de dar uma boa palavra, há uma tentativa de conserto, de fazer com que aquele ente querido, com aquele parente, com aquele filho, com aquela esposa, com aquele marido, com aquele pai, com aquela mãe, não entrem por um caminho errado, não entrem por um caminho difícil, não entre por um caminho de dor. Porque quando um familiar toma uma decisão errada, entra por um caminho errado, a família toda sofre. A família toda sofre. E isso não é o desejo de Deus para nossas vidas. Então, dando continuidade à nossa meditação nessa tarde, vamos falar agora a respeito dessa família sobre o amor. A importância do amor dentro do lar, a importância do amor dentro da família. Porque o amor, ele reconcilia e perdoa. Aquele filho tomou aquela atitude errada de solicitar de seu pai os seus bens e partir para aproveitar a vida. Olha só, partir para aproveitar a vida. Quantas pessoas na família estão com esse desejo errado na mente e no coração de partir e aproveitar a vida. Um aspecto interessante é que o dinheiro acabou, né? Quando esse jovem pediu ao pai a herança, a gente entende que ele estava muito iludido. Ele entendia, ele pensava, ele acreditava que esse dinheiro daria para ele aproveitar durante muito tempo. Talvez ele poderia viver daquela forma durante toda a vida dele. Mas o dinheiro acabou e dá a entender que não demorou muito tempo para que o dinheiro acabasse. Olha só. A gente não sabe qual o valor dessa herança que ele antecipou, a gente não sabe qual o valor. Mas ele achou que lá fora seria muito melhor do que estar com o pai, com a sua família. Talvez você que está nos ouvindo, você está pensando, você está achando que lá fora tem algo muito melhor do que o que você tem dentro de casa. Olha só. Você está levemente, totalmente, soberanamente enganado. Há um ditado aí fora que diz que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde, não é não. E com esse texto nos ensina a ilusão que esse jovem tinha. Que vida de ilusão ele vivia. A ilusão de curtir a vida. Curtir a vida, de que lá fora seria melhor, de que ele teria muitos amigos. E no início ele até tinha companhia, porque ele tinha dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha companhias, ele tinha amigos, ele tinha namoradas, as mulheres mais lindas, os melhores lugares ele estava frequentando, as melhores roupas, e era um glamour, a vida dele era uma vida de glamour. Mas à medida que o dinheiro foi acabando, os amigos foram indo embora, as namoradas foram indo embora, ele foi vendendo tudo que ele tinha comprado. E se fosse hoje, talvez ele teria comprado carro, ele teria comprado roupas, ele teve que ir vendendo, ao ponto dele ficar sem dinheiro nem para comer. E desejar comer a comida dos porcos. Que ilusão. Que ilusão. Temos que tomar muito cuidado com isso, né, querida? Quantas pessoas estão com essa ilusão nos nossos dias de que é necessário aproveitar a vida? Claro que aproveitar a vida é uma questão importante no desenvolvimento do ser humano. Mas aproveitar a vida de forma desregada e longe da família é um risco muito grande. Pior ainda, longe de Deus. Longe de Deus. O pai aqui é um símbolo, simboliza a pessoa de Deus que recebe o filho que foi embora com todo o amor. Deus se alegra quando o filho volta.
Deus se alegra quando você, pai de família, reconhece que você está errado e volta para sua casa. Quando você, mãe de família, reconhece que está errado e volta para sua casa. Quando você, filho, deseja sair da proteção da sua família e ir em busca de aventuras nas drogas, aventura nas noites, aventura nos braços de outras pessoas, e você está buscando algo que somente Deus pode te dar. Você está buscando algo que a sua família pode te dar. Eu não sei quão desajustada está a sua família, mas ela é alvo do amor de Deus. E o propósito de Deus é que o homem e a mulher se unam e formam uma família. Se a sua família é como essa família, que só tinha o pai, só tinha uma pessoa ali cuidando, saiba que a sua família é alvo do amor de Deus. E esse desafio você vai romper junto com Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Pode ser que a sua família esteja, como nós falamos no bloco anterior, com uma crise de relacionamento. Essa crise de relacionamento ela pode ser solucionada em Deus. O amor, ele reconcilia. O amor, ele perdoa. Talvez você que esteja conosco, nos acompanhando nessa tarde de domingo, esteja com o pensamento de partir, de sair. Talvez o seu pensamento nesse exato momento seja: esse casamento não tem mais jeito, eu preciso de ir embora. Meu pai e minha mãe não me compreendem, eu preciso de ir embora. A minha família não me compreende, eu preciso de ir embora. Eu quero te dizer, você não pode ir embora. Você não deve ir embora. O filho pródigo, ele tomou uma decisão. Baseada em quê? Insensata, precipitada. Baseada no mau relacionamento familiar? Baseada no desejo de curtir a vida? Olha só, o fim que ele teve, ou o fim que ele teve na balada, o fim que ele teve na embriaguez, o fim que ele teve nas drogas, o fim que ele teve na prostituição, o fim que ele teve nos relacionamentos ilícitos. Ele chegou a desejar comer aquilo que os porcos comiam, e nem isso ele tinha o direito. Então ele cai em si e ele lembra que, na verdade, a visão que ele tinha era errada do pai. Ele entende que se ele voltasse para casa, o pai poderia recebê-lo. Então ele entende que o pai não era tão ruim como ele achava quando ele partiu. Olha só que detalhe importante, hein? Ele reconhece que os empregados da casa do pai eram bem tratados, que o pai era um pai bom, que o pai era um pai que cuidava daquelas pessoas que estavam debaixo do seu domínio. Olha só. E ele começa a se lembrar de como era quando ele estava na casa dele. E ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. E ele entende, meu Deus, que loucura que eu fiz. Eu vou voltar e vou me humilhar diante do meu pai. E eu não mereço mais ser tratado como filho. Sim, não mereço. Mas ele vai me receber como um dos seus empregados. E eu vou ser um trabalhador na casa do meu pai, um assalariado, sem direito à herança. E o meu pai vai me receber. Só que, para surpresa dele, o pai estava lá, olhando, e quando o pai de longe viu ele, o pai saiu correndo. Um detalhe importante é que não fazia parte da cultura daquela época que um homem, um senhor, como era o pai dele, um senhor de muitos empregados, um senhor de fazenda, correr. Porque quando corria, ele mostrava as suas pernas. Era deselegante, era feio, era desonroso. Mas aquele pai não se importa com aquilo naquele momento. E ele corre em direção ao seu filho, beija-o, abraça-o e prepara uma festa para ele. Então, o amor, ele reconcilia, ele perdoa e reintegra. Aleluia! O amor da família é um amor reconciliador. O amor familiar é um amor perdoador. E o amor familiar é um amor que reintegra. O pai daquele filho, ele reconciliou o seu filho com a sua família. Aquele filho, ele foi reconciliado e aceito na sua família.
Aquele filho, ele foi perdoado. Quão importante é para que nós tenhamos uma família abençoada, é que haja o perdão. Perdoe esse filho que te causou ou que tem te causado tristeza, angústia. Perdoe esse pai, essa mãe que não tem te compreendido. Perdoe esse marido que, por algum motivo, te traiu, te abandonou, negligenciou o casamento. Perdoe essa esposa que, de repente, por algum motivo também caiu em tentação, traiu o esposo, traiu a família. Negligenciou a casa, os filhos. Negligenciou o desejo de Deus para o ser humano, para o casamento. Perdoe. O amor, ele é reconciliador. O amor, ele é perdoador. E o amor, ele é aquele que reintegra os entes queridos ao seio da família. Nessa tarde, a nossa mensagem para você é: se a sua família está com problemas de relacionamento, com dificuldades no relacionamento, vocês podem buscar em Deus, buscar no amor de Deus, uma forma de reconciliação, de perdão, e trazer de volta para o relacionamento familiar a paz, a alegria. Deus é um Deus que ama a família. Deus, ele ama você, ele ama a sua família e quer que vocês tenham juntos momentos de alegria, momentos de paz, momentos de prazer em sentarem à mesa, em dormirem juntos, em assistirem um filme juntos. O amor de Deus reconcilia. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus reintegra. A sua família, independente do jeito dela, é alvo do amor de Deus. Aleluia. Estamos chegando ao final de mais um programa, Edificando Famílias. Glória a Deus. E nessa tarde de domingo nós queremos abençoar a sua vida, Amém. abençoar a sua família. E dizer que não interessa aquilo que aconteceu com um dos entes familiares, não interessa o erro do pai, não interessa o erro do marido, não interessa o erro da mãe, não interessa o erro da esposa, não interessa o erro do filho, não interessa o erro da filha. Deus ama a sua família. E o amor de Deus por sua família, ele é reconciliador, perdoador. O amor de Deus por sua família, ele é aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Sim, razão para a sua família viver bem, viver feliz, viver em harmonia. E essa razão é o amor de Deus, que excede todo entendimento.